Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Por que não voltou o meu Jesus? Pergunto-me mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Não sei. E quando será? Também não sei. Mas quem sou eu para entender das coisas que velou? E quem sou eu para explicar porque ainda não voltou? Mas de uma coisa certo estou, que meu Jesus jamais falhou e é muito sábio para errar. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Amém. Louvado seja Deus, amém? Quero agradecer ao irmão Alessandro. Confesso que eu fiquei um pouco emocionado, irmão Alessandro. Deus abençoe. Literalmente emocionado. Tive que segurar aqui para as lágrimas não fluírem com maior intensidade e virar aqui um rio caudaloso de lágrimas aqui. Mas a música também é uma pregação, não é? E eu acho que a gente poderia terminar por aqui. Se a gente simplesmente meditasse no que foi falado aqui, guardasse nosso coração, a gente poderia voltar para casa e passar o restante da manhã meditando por que ainda ele não voltou. Mas, queridos irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero primeiramente agradecer a Deus, não é? Eu estou emocionado por vários motivos, né? O motivo foi o hino, o louvor, a adoração a Deus, muito lindo. A interpretação do Alessandro também, Deus possa abençoá-lo. Mas também por estar aqui revendo, é como se eu estivesse voltando no túnel do tempo, viu, Alessandro? Encontrando vários rostos, né, irmã Elias? Vários rostos aqui da infância. Eu não tenho tempo aqui, o tempo não é hábil, não nos permite contar o meu testemunho. Se algum dia, porventura, os irmãos nos convidarem, a gente poderia dar aqui o testemunho, porque queria tomar aqui mais de uma hora para falar o que Deus tem feito, né, em nossa vida. Mas quem me conhece aqui, o pessoal da minha geração, da velha guarda, né, porque a gente era criança, hoje está sendo os líderes da igreja, né? E aí os demais irmãos estão aí para contar que a gente não está mentindo, né? Os mais idosos da geração anterior. Mas eu nasci nessa igreja, a igreja central foi a minha primeira igreja, né? Minha primeira congregação. Tenho o prazer de ser segunda geração de um lar adventista, né? Todos conhecem aqui minha família, meu pai, Juarez, Dona Graça, Tiago, meu irmão. Então, nascemos adventistas o sétimo dia, e eu falo que eu sou adventista desde a barriga da mamãe, né? Porque antes de eu nascer, a mamãe já, Dona Graça, já estava na igreja com seu Juarez. Mas, pelos propósitos de Deus, Deus permitiu que eu passasse uma temporada fora em uma outra igreja, em uma outra denominação, que eu considero uma igreja irmã, né, nossa,
da Igreja Adventista, a Igreja da Reforma. Eu creio que praticamente todos os irmãos já devem ter pelo menos ouvido falar. Lá passei 24 anos, mais de 2 décadas, né? Não vou revelar minha idade não, viu, já? Mas 40 anos no corpinho assim de 20, né? Mas passei 24 anos ali. Foi um período de crescimento espiritual também. Aprendi muito com os irmãos da Reforma, pude trabalhar. E uma das coisas que eu acho que foi a maior bênção que Deus me deu foi que eu conheci uma moça e hoje é minha esposa, essa moça que está aqui na frente, a Milei, né? Então, o tempo não foi perdido, Deus tem seus propósitos. Ali nós, a Milei e eu, desempenhamos várias funções como missionários voluntários. Aqui no Brasil, fora do Brasil, tive a oportunidade também de estar em missões na África, em Angola, África do Sul, nos Estados Unidos, coordenando projetos de campanhas missionárias, distribuição de literaturas. Enfim, como diz o pastor Michelson Borges, nós estávamos conversando outro dia, é uma igreja irmã, não é? A nossa diferença talvez seja 1% na teologia, né? Mas eu acredito que em breve o povo de Deus será um povo só e esses grupos vários que já saíram, né, da Igreja Adventista, Deus vai unir todo o seu povo e não haverá mais separação. Amém? Eu oro por isso. Quero pedir oração dos irmãos também em prol da minha família, né, da minha esposa. Nós somos uma família atípica. Existe uma palavrinha chamada autismo, que faz parte da nossa família. Eu não vou falar sobre autismo aqui essa manhã, mas o autismo é algo presente. Nós temos um filho autista, o Isaac, tem 12 anos, presente de Deus. Temos aprendido muito com ele. E nesses anos, né, na outra denominação que eu estava, muita coisa aconteceu, né? Deus permitiu que eu pudesse ter uma formação, estudasse, me tornei professor de letras. Depois eu fiz uma formação em teologia por paixão, que eu gosto, sou apaixonado em religião. Acho que eu gosto mais da religião do que da minha própria área como professor, não é? E sempre gostei das coisas de Deus. Quando eu era criança, eu olhava os pastores adventistas, olhava aqueles irmãos teologantes que vinham lá do IAN fazer, lá no Alvorada, fazer aquelas semanas de oração. Eu, criancinha, eu achava muito bonito. Eu falava, quem sabe um dia eu seja um pastor. Deus não permitiu ser um pastor, mas somos voluntários. E eu creio que todos nós podemos pregar o evangelho, seja como for, com as nossas habilidades. E então, nesse meio tempo, estudei, casei. Tivemos o Isaac, né, nosso filho, primeiro e único filho. Aos 4 anos, nós descobrimos que ele tem o autismo, né, uma condição, transtorno do neurodesenvolvimento. Anos mais tarde também eu descobri o transtorno de ansiedade também na minha vida, não é? Por uma série de fatores, mas graças a Deus nós temos tido a vitória a cada dia. E depois tive o diagnóstico de síndrome de Asperger, né, que é o autismo nível 1, ou nível leve. Engraçado que a gente tem coisas que a gente morre sem saber que a gente tem o que a gente é. Mas isso não nos torna menor ou melhor. Simplesmente são limitações ou provas e temos qualidades, características, vantagens e desvantagens. E todos nós temos alguma habilidade. Se a gente for pesquisar aqui, todo mundo tem um ponto forte, um ponto a superar. Mas o importante é que a família de Deus é uma família diversa. E nós temos, apesar disso, unidade na diversidade. E fico imaginando se nós chegássemos no céu. Já pensou como seria o céu? Agora, vamos trazer para a terra mesmo. Não vou nem falar do céu, mas já pensou se todos aqui fossem iguais? A mesma altura, mesmo timbre de voz, mesma cor de pele, mesma cor de olhos, mesmo tipo de cabelo, mesma criatividade, o mundo seria sem graça. Mas o mundo é multiforme porque o nosso Deus é um Deus criativo. E ele fez coisas tremendas. Você olha para o arco-íris, são várias cores. Você vai para a música, são 7 notas, não é? Já pensou se fosse só uma nota musical? Mas todos nós fazemos parte dessa família, família de Deus. 12? Olha, estou aprendendo mais, professor Alessandro aí. Tem as variações, né? Enfim, Deus é tremendo, né? Você olha para o universo. Outro dia eu preguei na central lá em Caeté, onde nós ajudamos, lá somos anciãos. A minha última pregação foi sobre a grandiosidade de Deus, a grandeza da obra de Deus. Deus é tremendo, né? E lá no céu também teremos muitas coisas maravilhosas para conhecermos, né? Para vermos essa grandeza dessa obra da arte de Deus. Eu queria só, para concluir então essa fala aqui introdutória, também falar que minha esposa e eu temos um ministério voluntário
além das funções, né, ela colabora na pregação da igreja, escola sabatina, eu sou um dos anciãos lá na igreja, também colaboro no Ministério da Pregação, mas nós temos um trabalho particular, é um ministério que nós chamamos de Graça e Salvação. Nós começamos com um blog há uns 7, 8, 9 anos atrás, mais ou menos. Depois criamos uma rádio web, uma rádio online, que se Deus quiser em breve vai estar novamente com 24 horas de boa música adventista, levando a mensagem do Senhor, e temos um canal no YouTube. E a gente aproveita para fazer a propaganda, né, o merchan. Se você ainda não conhece, não inscreveu, inscreva-se lá hoje, até o final do culto, né, depois do culto. Chama-se Graça e Salvação. Você vai no YouTube e vai encontrar lá. Fazemos entrevistas, lives sobre saúde, vídeos com reflexões, mensagens evangelísticas para você compartilhar. E este é um pequeno trabalho que fazemos de coração, de forma voluntária. Somos professores, funcionários públicos, mas a nossa paixão é a obra do Senhor. Queridos irmãos, então vamos lá para a palavra do Senhor. O tempo não para. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia nesse momento, se você estiver com ela em mãos. Palavra do Senhor, o livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37. Eu vou ler aqui, estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Amém ou misericórdia? Amém. Hebreus 10, 37. A palavra do Senhor diz assim: porque ainda dentro de um pouco tempo, na minha versão, outras falam um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, ou não tardará. Amém? Outro versículo muito conhecido, aliás, 3 versículos, né? A gente poderia falar de cor, todo adventista conhece, João 14, 1 a 3. Eu queria que a gente norteasse a pregação nesses dois, fundamentar sobre esses 2 versículos, essas 2 bases aqui. Primeiro Hebreus 10, 37, agora João 14, 1 a 3. Quem conhece, pode falar comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Amém? Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, neste momento abrimos a Tua Palavra, que o Senhor possa nos direcionar agora com Teu Espírito Santo, para que as palavras faladas não sejam do ser humano, falho, frágil, pecador, mas que o Teu Espírito Santo, pela Sua misericordiosa graça, possa agora usar esse vaso fraco para comunicar à Tua igreja uma palavra que o Senhor deseja comunicar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava pensando, né, o irmão Hack nos convidou, desde o dia que ele nos convidou, o pregador sempre fica ali pensando um tema para falar, e Deus trouxe na minha mente esse tema: por que ainda estamos aqui? É uma pergunta, não é? Por que ainda estamos aqui no mundo? Por que ainda você e eu sofremos com o pecado, as mazelas, as vicissitudes, as tribulações, as angústias? Porque temos que ainda esperar mais um pouco para Jesus voltar. Nós somos adventistas do 7º dia. A palavra adventista porque cremos na segunda vinda de Jesus. Eu, pelo menos, já tenho 40 anos esperando esse Jesus voltar. E a depender da sua idade, você vai ter a sua idade de espera, não é? Quanto demora para Jesus voltar? Um pregador adventista, uma vez, muito conhecido, falou: é o tempo de uma vida. Por que ainda estamos aqui? Mas a pergunta é: por que ainda estamos aqui? Queridos, quando nós vamos para o Evangelho, Mateus capítulo 24, por exemplo, nós encontramos ali os discípulos de Jesus. Naqueles dias, quando Cristo estava aqui, eles já tinham essa pergunta de quando que Jesus voltaria. Quanto tempo levaria para que o fim de todas as coisas, de todo pecado, de todo mal viesse e eles pudessem ir para o lar. Por incrível que pareça, os discípulos que andaram com Jesus já tinham essa ansiedade, essa pergunta: quanto tempo vamos ficar aqui? E mesmo hoje há pessoas
Não sei se você já ouviu falar de alguma delas, ou de alguma dessas pessoas, ou de grupos que tentam fazer cálculos para descobrir, para tentar adivinhar, ou acertar, ou chegar na data da volta de Jesus. Já ouviu de alguém? Já ouviu falar, olha, tem um grupo aí, surgiu, alguém está falando que vai ser no ano 2000, agora já temos 2 outras datas aí no meio, inclusive geralmente no meio do povo do Advento existe uma tendência muito grande para isso, grupos que saem do Adventismo geralmente, mas que têm essa ansiedade. Então agora tem 2 datas que rodam por aí, uma para 2027 e tem um outro grupo que fala de 2031. Mas Jesus não deixou conhecida a data do seu retorno, por alguns motivos, nós sabemos. Esses cálculos que não são autorizados por Deus, irmãos, conforme Mateus 24, 36, Deus não revelou nem o dia, nem a hora, porque Ele tem um propósito. Se você soubesse, se você pudesse calcular, o dia da volta de Jesus poderia acontecer algo. Você poderia ou negligenciar o preparo, ia viver uma vida de todo jeito, falar assim, olha, quando estiver faltando um mês, eu coloco a casa em ordem. Ou por outro lado, você poderia cair no outro extremo. Jesus está voltando e agora eu não faço mais nada da minha vida. Vou vender minha casa, vou sair do emprego e agora vou virar um fanático eremita aí dentro de uma caverna e não vou ter mais contato com a sociedade. Então Deus não permite que isso aconteça por esses 2 motivos, né? Mas qual é a última profecia que falta ser cumprida então para Jesus voltar? Todos nós conhecemos muito bem, Mateus 24, versículo 14. Se você quiser acompanhar, muito conhecido de todos, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Alguém então pode dizer assim, bom, se está faltando só a pregação do Evangelho, o que eu preciso fazer então é apenas pregar o Evangelho e Jesus vai voltar, né, irmão Elias? E aí vai acabar com as minhas ansiedades, os nossos problemas. Vamos pregar o Evangelho, vamos pregar para a gente ficar livre deste mundo. E aí nós não vamos mais ficar ansiosos com a pergunta, por que ainda estamos aqui? Mas acontece algo. Se fosse possível você e eu, nós seres humanos, a igreja, se fosse possível a igreja remanescente, a última igreja da profecia, a igreja adventista do 7º dia, terminar a missão por sua própria força, nós teríamos um problema aí, algo estaria errado. Quantos anos a igreja adventista está no mundo pregando que Jesus vai voltar? Mais de 170, né? 170 anos, pelo menos. E então, por que Jesus não voltou? Se depende apenas da pregação do Evangelho, aí nós esbarramos na limitação humana. Você e eu, como eu falei aqui no início, todos nós temos limitações. E essas limitações, elas podem ser de recursos financeiros, pode ser de questões de ordem política, você talvez não consiga entrar em alguns países do mundo, restrições políticas, guerras, e também porque nós não somos onipresentes. Imagina, nós temos mais ou menos 20 milhões de adventistas no mundo. E quantos seres humanos? A última vez que eu olhei aquele site contador, né? Esqueci agora o nome que dá, o Worldimeter, acho que é o contador do mundo, né? Você entra no Google, coloca lá, população do planeta Terra, ele vai mostrando em tempo real quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão nascendo. E a última vez que eu olhei já estava ali batendo 8 bilhões de seres humanos. Como que 20 milhões de adventistas poderiam pregar para 8 bilhões de pessoas, para todas as pessoas, inclusive nos países em que nós não temos capacidade de entrar? Onde não há... Tem países aí, irmãos, que nós sabemos, vocês sabem, na janela 1040, que não há um cristão. Não estou falando de adventista, estou falando de cristão no geral. Você não entra lá. Se você falar que é cristão, você pode até entrar, mas você não volta vivo. Como, então, a igreja vai cumprir a missão? Resposta, por gentileza, abra a tua Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo 8. Texto também muito conhecido da igreja, promessa do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo escreve: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Queridos, Deus, sabendo da nossa limitação, Ele prometeu um dom especial, o poder do Espírito Santo. E é através deste poder que a igreja vai terminar a obra. Nós temos rádios, hospitais, clínicas, lanchas missionárias, aviões missionários, faculdades, instituições de ensino. A Igreja Adventista tem um trabalho tremendo. A maior rede de educação privada no mundo, depois da Igreja Católica, é a Adventista. A segunda maior rede de educação do mundo. Mas, imagine agora quando Deus conceder o Espírito Santo. Eu penso que através desses meios, e talvez até sem eles, se porventura nós perdermos o direito de usarmos esses meios, Deus poderá concluir a sua obra, se Ele quiser, no único dia, através do poder do Espírito Santo. Agora, queridos, eu quero focar a nossa mensagem em duas palavras: reavivamento e reforma. Eu queria que você falasse comigo. Precisamos de reavivamento e reforma. Vamos falar? Precisamos de reavivamento e reforma. Por que precisamos de reavivamento e reforma? Porque para nós recebermos o Espírito Santo, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja local, a nossa igreja mundial, ela precisa estar com os vasos limpos, purificados e com a boca para cima, para receber a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo. Eu queria chamar a sua atenção para um texto que está no livro Atos dos Apóstolos. Se você quiser tomar nota, depois em casa você pode ler o capítulo todo, essas citações que eu vou passar aqui para os irmãos rapidamente. Mas seria importante, se você quiser anotar, para se aprofundar mais em casa. O tempo não nos permite explorar tudo. Mas Atos dos Apóstolos, na página 50, a escritora inspirada diz assim: o tempo decorrido, o tempo que passou, não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Ou seja, esse tempo que passou até agora, Jesus não voltou, isso não mudou nada da promessa de que Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Promessa essa também, outra promessa que está embutida com a da volta de Jesus, um pouquinho antes, é a promessa de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Ela diz assim, olha, se nós não estamos vendo o cumprimento da promessa, não é porque o cumprimento não vai ocorrer, mas é porque nós não estamos vendo essa promessa como deveríamos. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos estar dispostos, igreja. O que está acontecendo conosco que ainda não recebemos o Espírito Santo de Deus? Uma das explicações está em Apocalipse, você lembra? Nós somos a última fase da igreja de Laodiceia. E como é que é Laodiceia? Quente, animada, cheia do Espírito Santo? É uma igreja morna. Não é nem quente e nem fria. Isso também tem a ver com a nossa condição. Só que Deus promete um reavivamento e reforma para que nós recebamos o Espírito Santo de Deus. E algo muito sério agora pesa sobre você, e mais uma vez eu repito a pergunta: por que ainda estamos aqui? Veja, Atos dos Apóstolos, o mesmo livro, na página 600, a profetisa adventista escreve: é privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vinda do Salvador. Olha, irmãos, é muito forte isso. É privilégio seu e meu, de todo cristão, não apenas ficar esperando Jesus voltar, mas também apressar a vinda do Salvador. Será que você e eu temos apressado a vinda de Jesus? Qual será o motivo da demora? Porque Jesus ainda não voltou? Porque ainda essa espera? Nós precisamos entender uma coisa que a Bíblia nos apresenta para entendermos isso um pouquinho melhor. Chama-se o princípio da colheita. O princípio da colheita. Marcos capítulo 4, versículo 29. Você e eu conhecemos bem a parábola do campo
não é? Ali do semeador. E Jesus disse o seguinte, Marcos capítulo 4, versículo 29. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Este é o princípio da colheita. Eu não sei se alguém aqui já estudou sobre agricultura, já viu um pouquinho, algum vídeo, algum documentário, já teve o privilégio de morar na área rural, sabe que o agricultor, ele lança a semente, pode ser feijão, pode ser mandioca, pode ser milho, qualquer que seja o produto, né? Ou, aliás, o grão, não é? Ele tem um processo até chegar à colheita, e o princípio da colheita diz que ele tem que preparar o solo, ele tem que regar a terra, e quando aquela planta, aquele pé de feijão, ou aquela árvore produz o fruto, o que o fazendeiro, o agricultor precisa fazer? Colher. Chegou a hora da colheita. Por que ainda estamos aqui? Porque ainda não chegou a hora da colheita. Uma vez eu ouvi o Dr. Rodrigo Silva falando algo interessante. Imagine se Jesus tivesse voltado 100 anos atrás. Será que algum de nós teríamos o privilégio de participar da sua vinda? Com certeza não. Eu acho que não tem ninguém com mais de 100 anos aqui, né? Mas se tivesse, seria uma alegria, não é? Se Jesus tivesse voltado antes, nós não estaríamos aqui. Mas, por outro lado, isso não significa que Jesus vai ficar adiando, protelando a sua vinda infinitamente. Ou seja, eternamente vai nascer pessoas e Jesus vai ficar eternamente falando, prometendo, né, a promessa de que ele vai voltar. Não, vai chegar o momento da colheita. E perceba o que diz aqui o livro, O Desejado de Todas as Nações, se você quiser anotar aí, tomar nota, O Desejado de Todas as Nações, página 633. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. 2 Pedro 3,12. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Então a igreja tem uma obra a fazer. A igreja remanescente especialmente, de preparar o seu próprio povo para receber a chuva serôdia, o Espírito Santo de Deus, para dar o alto clamor e Jesus voltar para buscar, para fazer a colheita. Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 17. Eu queria fazer menção rapidamente desses versículos. Se você puder, abra a tua Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 17. Aqui o apóstolo, comentando, ele faz um paralelo entre a igreja cristã e o povo de Israel na época que saiu do Egito. Olha o que diz a palavra, Hebreus 3, 12 a 17. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. É uma mensagem de avivamento, de reavivamento, de despertamento que o apóstolo está dando para os irmãos hebreus, para que eles não fossem pessoas de corações maus e infiéis. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ou seja, a igreja precisa de mensagem de exortação, um ajudando o outro. Precisamos de reavivamento e reforma. Durante o tempo que se chama quando? Hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Que provocação foi essa? Agora ele vai explicar. Porque havendo-a alguns ouviram a voz, o provocaram. Provocaram a quem? A Deus. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos... Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então o apóstolo está perguntando aqui para os irmãos hebreus, né? A carta é para os hebreus, essa epístola, essa missiva aqui. Deus, ele se indignou quando o povo saiu do Egito, porque aquele povo foi um povo rebelde, um povo de coração duro.
E quando você estuda a história aqui, quem está fazendo o ano bíblico aí já deve ter passado, ou está chegando perto, né? A história do povo de Israel, o povo hebreu, saindo do Egito. Aquele povo, segundo algumas estimativas aí, estatísticas, eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres, sem contar as crianças. Devia ser mais de 1 milhão de pessoas, né? 600 mil homens. E geralmente o homem é a partir de 18 anos que eles contavam mais ou menos a média, homens que estavam na idade adulta. Com certeza era muito mais de 1 milhão de pessoas. Agora eu pergunto para os irmãos, creio que todos aqui já estudaram a Bíblia, sabem responder isso aqui tranquilamente, mas responda aí na tua mente. Daqueles mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, quantos entraram em Canaã? A Bíblia diz que apenas 2 homens, Josué e Calebe. Agora, irmãos, será que Deus foi injusto com os outros que não entraram? Será que, tudo bem, vamos tirar aqueles que tinham muita idade, né? Mas será que eles não poderiam ter saído do Egito e ao invés de passar 40 anos, passado apenas 1 ano para chegar lá? Poderia ou não? E quando você estuda a palavra de Deus, você estuda a Bíblia e o Espírito de Profecia, você vai entender por que eles não chegaram lá. Por causa da dureza do seu coração. E aí nós perguntamos ainda, mais uma vez, por que ainda estamos aqui? Existe algo em nosso coração que precisa ser mudado? Precisamos de uma reforma? Com certeza. Agora nós temos que lembrar também que no princípio da semeadura existe algo. Deus foi lá e aquele fazendeiro, aquele agricultor que plantou o trigo representa Deus, Jesus. Mas teve um outro cidadão, que representa coisa ruim ali, né? Que foi lá e fez o quê? Jogou o joio. Eu não quero preocupar a igreja, nem entristecer a igreja, mas eu quero dizer para os irmãos, minha alegria e minha oração é que todos nós estejamos lá. Mas profeticamente, a igreja vai ser dividida em um momento crucial, com a sacudidura profética, em 2 grupos. Joio ou trigo. Eu não sei se eu vou estar entre o joio ou o trigo, mas eu tenho orado a Deus para estar com o trigo. E eu creio que essa é a oração dos irmãos também. E nós temos que atentar que na hora certa Deus virá colher o trigo. Queridos, lembremos que a igreja remanescente, a igreja adventista do 7º dia, ela precisa passar por esse processo de sacudidura. E o que é que vai provocar essa sacudidura na igreja adventista de acordo com a profecia? O Espírito de Profecia nos responde que vai ser um testemunho claro, mensagens de advertência para a igreja, de reavivamento e reforma. Muitos pregadores e pastores adventistas têm pregado essa mensagem ao longo de toda a história da igreja adventista. Não estou dizendo que essa é a única pregação que deve ser feita. Nós precisamos de evangelismo, precisamos de mensagens cristocêntricas, mensagens sobre profecias, mensagens para a família, para todas as áreas. Mas a igreja não pode negligenciar a mensagem de reavivamento e reforma. E louvado seja Deus, porque a Associação Geral Adventista, ela se preocupa com isso e tem feito campanha atrás de campanha para que a igreja possa buscar 10 dias de oração. Irmãos poderiam me falar de vários projetos que a gente poderia lembrar, não é? Reavivados por sua palavra. O projeto do ano bíblico, não sei quantos estão fazendo, mas se não começou ainda, 2023 está começando. Façam experiência com Deus. Leitura da Bíblia na primeira hora do dia junto com o Espírito de Profecia. E tem um aplicativo maravilhoso que eu indico para todo mundo. Minha esposa está fazendo uso e vários irmãos que nós indicamos e nós descobrimos. É o Bible Plan. Você vai lá no Android, lá, ou quem tem um smartphone, acho que no iOS também tem, né? No iPhone, né? Você escreve Bible Plan, é B-I-B-L-E, Bible Plan, Bible Plan. Lá você vai ter o ano bíblico para 365 dias do ano, com o capítulo para você ler do dia e com um comentário inspirado de Ellen White. Irmãos, nós temos a maior bênção do mundo. Toda a Bíblia, ainda o Espírito de Profecia, são mais de 60 livros, né? Temos na internet de graça para quem quiser baixar aí. Temos lições da Escola Sabatina que muitos aí fora, muitos teólogos falam que as nossas lições adventistas da Escola Sabatina são um curso de teologia. A cada semana, os membros, todos nós, temos acesso a um curso de teologia, é verdade. Tive a oportunidade de cursar teologia por um período, até o irmão Cláudio foi meu colega, o irmão Luiz Antônio. E quando eu olho a profundidade das nossas lições, às vezes é mais profunda do que certos conteúdos de curso de teologia, irmãos. E às vezes nós não damos valor para isso. Mas o que vai provocar então a sacudidura desses 2 grupos, o trigo e o joio?
mensagem de advertência da testemunha fiel e verdadeira, a pregação das mensagens da verdade presente, o espírito de profecia. Outro fator também que leva a igreja a ser sacudida, a introdução de algumas heresias no meio da comunidade adventista. E os irmãos não se assustem, mas de vez em quando surgem alguns grupos dentro da igreja com doutrinas heréticas. E aí alguns vão para um lado, né? Ou vai para o liberalismo demais, com a heresia liberal. Outros, às vezes, vão para o outro lado do fanatismo. E Satanás, ele quer isso, ele quer polarizar a igreja, irmãos. Cuidado, toda polarização, todo fanatismo, seja liberal ou seja radical, costumo dizer que todo fanatismo é burro, ele já nasce errado. Quando alguém se fanatiza demais, ou para o liberalismo, ou para o extremismo, cuidado com isso. As heresias também trarão sacudidura. E outra coisa que pode facilitar a sacudidura é um período de crise, de perseguição. Vocês podem fazer uma pesquisa. Quais são os países onde a igreja adventista mais cresce no mundo? São os países que vivem debaixo de situações de restrições, de perseguição. Vá para a África. A região do mundo onde a igreja mais cresce é o continente africano. Por quê? Porque as pessoas passando fome, debaixo de guerra, as pessoas tendem a procurar mais a Jesus. Os irmãos se lembram da pandemia. O número 1 de busca no Google durante o período da pandemia era profecias, apocalipse e fim do mundo. O povo estava com medo, vai acabar o mundo agora. A pandemia é uma coisa que a gente nunca viu, irmãos. Para mim, foi a primeira vez, eu creio que para todos aqui, né? A última tinha sido lá em 1917, parece, a gripe espanhola, né? Queridos, precisamos passar por uma sacudidura. Agora, olha o que diz a palavra inspirada. Eu queria que você anotasse, em casa você leia. O tempo não vai nos permitir. Mas o livro Mensagens Escolhidas, na página Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 121. Qual é a maior necessidade da igreja adventista hoje? O número 1, que a igreja mais precisa hoje. Ellen White escreve: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Um reavivamento da verdadeira piedade. Qual é a verdadeira piedade? Aquela da igreja apostólica. Como que era a igreja lá no início, os primeiros apóstolos? Tudo que um tinha era de todos. Eles estavam unidos na pregação do evangelho. E o que aconteceu naqueles dias, meus amados? Veio o Pentecostes, a chuva temporã, e em poucos dias milhares de almas se converteram. Amém? Agora imagina hoje com um grupo maior de pessoas dedicando as suas vidas a Deus, se consagrando, e o Espírito Santo vindo em porção dobrada. Quão tremenda será essa obra? Salmo capítulo 15 nos fala algumas características que nós precisamos ter nessa preparação. E se você quiser anotar, depois você pode ler. Eu não vou ler aqui agora por conta do tempo, mas Salmo 15 nos fala sobre o cidadão dos céus. Quais são as características? E lá, de modo geral, fala que nós temos que ser o cristão, o cidadão do céu, ele precisa ser justo, verdadeiro, não falar o mal, olhar puro, compromisso, não pode ter preguiça com seus deveres, honestidade. Davi disse que ele queria habitar no santuário do Senhor. E quando ele fala do cidadão do céu, ele usa a aplicação santuário, por quê? Ele estava se referindo ao santuário aqui mesmo, não é? E Davi, inclusive, construiu a sua casa, ou colocou o santuário para ser próximo, não é? Ele resolveu morar perto do santuário de Deus. E nós também, assim como Davi, precisamos querer morar no santuário de Deus. Agora, querido, sabe qual é o maior temor de Satanás? O maior temor do inimigo da igreja é de que a igreja seja reavivada e reformada, e receba o poder do Espírito Santo, e ali na chuva serôdia, a pregação das 3 mensagens angélicas alcance um alto clamor, porque ele vai ser desmascarado. A verdade vai ser pregada no mundo todo. Jesus voltará e o mal acabará. Amém? Ellen White escreve também no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Olha só. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma enfraquecida igreja. Como que estaria a condição da igreja de Laodiceia? Uma enfraquecida igreja. Mas não é enfraquecida materialmente, irmãos. Nossa igreja hoje é uma igreja rica. Não é? A gente não vai medir aí com a
a número 1 do cristianismo, claro, mas se a gente considerar com outras denominações, a igreja adventista é uma igreja rica e abastada. E Laodiceia, qual é a mensagem? Porque dizes que rico sou e enriquecido e de nada tenho falta. Nós temos tudo do bom e do melhor na parte material. Porém, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus na parte espiritual. E é por isso que a igreja tem pregado até aqui e nós não temos ainda conseguido terminar a obra. Mas não fiquemos desanimados, porque Apocalipse também nos dá uma promessa. Qual é a esperança para Laodiceia? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, colírio para que vejas, e vestes para que cubra a sua nudez. Então existe promessa, existe esperança para Laodiceia. E a pergunta que eu deixo para você e para mim, esta manhã, será que estamos dispostos, estamos desejosos de buscar esses remédios, de sermos transformados e reavivados? Eu gostaria de concluir neste momento dizendo para você que nós só iremos levar, irmãos, nós como igreja, você e eu, qualquer um de nós, aqueles que forem fiéis até o fim, nós só vamos levar para o céu 2 coisas aqui do mundo. Sabiam que nós vamos levar 2 coisas para o céu? Primeira coisa, o caráter que você formou pelo poder da graça de Cristo, o caráter que Jesus transformou, o seu caráter transformado. Isso nós vamos levar. E outra coisa que nós vamos levar, almas, pecadores que se salvaram através do nosso testemunho, do nosso trabalho. E muitas vezes nós estamos focando demais, irmãos. Eu vejo, falo por mim, por todos nós, muitas vezes estamos focados aqui neste mundo. Trabalhar, juntar riquezas, talvez um emprego melhor, uma casa mais bonita, os filhos formados, fazendo as melhores faculdades. Isso é pecado? Não. Estou falando para os irmãos que isso é pecado. Isso é muito bom. E se você tiver isso com o foco em Jesus em primeiro lugar e usar isso na obra da pregação, vai ser uma bênção. Mas esse não deve ser o nosso foco número 1. Nós estamos aqui, mas como diz o hino, só de passagem. Nós somos peregrinos, forasteiros. O nosso lar não é aqui, irmãos. É bom trabalhar, é bom juntar dinheiro, deixar alguma coisa para os filhos, mas não podemos esquecer que o foco dos adventistas, que já tem no nome o nome dizendo que eles estão esperando a vinda de Jesus, o foco número 1 deve ser a nossa preparação para salvar a nossa família e para dar o alto clamor e salvar e levar mais alguém conosco. E Ellen White escreve, eu queria citar esse último texto de Ellen White aqui e contar uma ilustração como apelo. Ela escreve o seguinte no livro Perto do Céu, Meditação Matinal de 2013, que o caráter que uma pessoa forma neste mundo determina o seu destino para a eternidade. Então aqui está a resposta para a nossa pergunta. Por que ainda estamos aqui? O caráter de uma pessoa, que uma pessoa forma neste mundo, determina o seu destino para a eternidade. Que caráter você e eu temos formado para vermos Jesus? Eu queria fazer um apelo ao seu coração esta manhã. O Alessandro vai cantar um hino daqui a pouquinho. Ele vai concluir com este hino. No momento deste hino, você vai ter a oportunidade de aceitar este apelo. E eu quero contar uma ilustração para você. No dia 31 de maio de 2009, não sei quantos vão se lembrar dessa notícia. No dia 31 de maio de 2009, um acidente de avião deixou o mundo muito triste e chocado. O voo de número 447 da Air France partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris. Mas, infelizmente, antes de concluir o seu percurso, aquele avião caiu, se não me falha a memória, ali próximo a Fernando de Noronha. Ele não chegou ao seu destino. Naquele avião da Air France, haviam 225 passageiros. Aqueles 225 passageiros, eles não imaginaram que aquele seria o seu último destino, o seu último voo. Às 8 horas da manhã, naquele mesmo dia,
no aeroporto Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro, um casal europeu estava extremamente furioso. Adivinhe por quê? Porque tinham perdido o voo, perdido o avião. E quando aquele casal, Johanna e Kurt, né? Eram dois europeus, a Johanna e o Kurt, eles ficaram sabendo do ocorrido. Eles ficaram em choque, mas ao mesmo tempo ficaram aliviados, felizes, porque não haviam embarcado naquele voo. Aquele casal estava de férias pelo mundo. E agora, com aquela nova oportunidade de vida, eles resolveram fazer algo mais. Chegando à Europa, novamente, eles alugaram um carro na cidade de Munique, na Alemanha, e agora foram viajar de carro. Ficaram até com medo de viajar de avião de novo, né? Foram viajar de carro. Mas olha que coisa, que fato inusitado. No dia 11 de junho, apenas 11 dias após a queda do voo 447, o casal se envolveu no acidente na Áustria e Johanna veio a perder a vida, a mulher do casal. Johanna teve uma nova chance de vida. Como que ela aproveitou essa chance, ou se ela aproveitou, nós não sabemos. Queridos, Jesus ainda não voltou, porque talvez você esteja tendo hoje uma segunda chance. Talvez eu e você precisássemos ter ainda mais essa semana, mais este ano, mais 2 anos, a gente não sabe. E Jesus pode voltar para você e para mim de 3 formas, e todos nós conhecemos as 3 formas, não é? No dia da vinda de Jesus, literalmente, no dia em que o nosso nome for chamado no santuário celestial, ou no dia em que nós morrermos, descansarmos no Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o que nós sabemos, o que vai acontecer primeiro, né? Mas o que nós sabemos é que nós precisamos estar preparados hoje. O nosso tempo é hoje. Após o grande desapontamento, o famoso pregador Guilherme Miller, podemos dizer assim, de certa forma, foi um dos pais do adventismo. Depois de estar desapontado, Jesus não ter voltado, aquele dia 22 de outubro de 1844, alguém perguntou para Miller, algum tempo depois, Miller, qual é a palavra que você tem para falar agora? Você pregou tanto que Jesus ia voltar, vocês fizeram um trabalho fantástico nos Estados Unidos, mais de 50 mil pessoas aguardaram Jesus voltar no único dia, no único local. Qual é a palavra que você tem, Miller? E ele respondeu, o tempo é hoje, hoje e hoje. Essa foi a última pregação de Miller. Eu quero falar para você, meu querido irmão, o tempo para você e para mim é hoje. Por que não voltou o meu Jesus? Por que não voltou o meu Jesus? É a canção que o nosso irmão Alessandro vai cantar. Enquanto ele não vem, né? Enquanto ele não vem. Enquanto ele não vem, sigo esperando. Eu quero fazer o apelo. O apelo é o seguinte. No final do hino, o Alessandro vai cantar. Para você que talvez já foi membro dessa igreja, não sei se precisa passar pelo batismo outra vez ou precisa voltar. Eu quero pedir que no final da música, no final da canção, você fique em pé. Nós queremos orar por você. E o segundo apelo é você que está como membro da igreja, adventista batizado, mas talvez precisa de uma renovação, precisa se envolver mais na missão para apressar a volta de Cristo. Eu gostaria que você viesse à frente e o primeiro ancião vai estar orando por todos vocês. Enquanto ele não vem, que nós possamos estar nos preparando. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar.
Eu me lembro da promessa preciosa de que Cristo prometeu que vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo é um dia abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, adorá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e recobro minhas forças, na certeza de que o céu será o meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois, talvez amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Nosso eterno Deus e nosso Pai, o Senhor prometesse, ó Deus, um dia voltar. O Senhor deixou essa esperança, ó Deus, nos nossos corações. E hoje, ó Deus, nós ouvimos, recapitulando assim, ó Deus, essa esperança que o Senhor prometesse um dia para cada um de nós. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar preservando essa esperança em nossos corações. Ó Deus, mas que venhamos estarmos Te buscando, para que muito em breve o Senhor possa estar voltando para levar assim os Teus filhos. Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia daqueles que talvez, ó Deus, tenham endurecido os seus corações, mesmo ouvindo a Tua voz, mas que o Senhor possa continuar tocando em suas vidas. Ó Deus, transforme os nossos corações, ó Pai. Queira, ó Deus, nos dar um restante de dia feliz na Tua companhia. Te agradecemos por esta mensagem aqui exposta nesta manhã. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Nós agradecemos a presença de todos os nossos irmãos
Agradecemos a Marcos Peter, né, por essa maravilhosa mensagem exposta aqui nesta manhã. Que o nosso Deus possa estar acompanhando a cada um dos nossos irmãos até os nossos lares. Que Deus abençoe a todos. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e maranata. O Senhor logo vem. Graça e Salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.